Fala concurseiro, fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, tá? Voltado para o tema aqui de direito constitucional, certo? Iremos resolver algumas questõezinhas voltadas ali um pouco mais para aquela parte introdutória, né, dos nossos direitos e garantias fundamentais, teoria geral. Por que eu escolhi esse tema, né? Primeiro, porque abrange tanto direito constitucional quanto direitos humanos. Ou seja, se tu aprender um, você consegue aprender o outro, tá? E a gente consegue matar aí, né, duas matérias, tá? Dois tópicos que caem muito em concurso público, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, sou seu professor hoje de Direito Constitucional, tá? A gente ainda vai se ver várias e várias vezes no decorrer da sua preparação, tá? Hoje a gente vai trabalhar aí os aspectos relacionados à teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Não vamos falar de tudo, mas vamos falar de alguns pontos que são muito relevantes e ultimamente estão caindo bastante em prova, certo? Vamos fazer aquela resolução de questões. Belezinha? Tranquilaço? Então, sem muito papo, vem comigo aqui, ó, tá? Pra gente já iniciar a nossa aulinha. Mas antes, calma. Antes, deixa eu fazer aquele pedido, tá? O pedido de sempre. Primeiro, deixa o like aqui na aula, tá? Se inscreve no canal, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal para que a gente possa fazer várias e várias outras aulas como essa daqui para vocês, beleza? Ativa as notificações porque a gente tem aula gratuita todos os dias, tá? Com excelentes professores, com excelentes matérias, belezinha? E claro, né? Não deixe de seguir tanto o curso quanto o professor nas redes sociais. Segue lá, @professor Gabriel Santos, tá? Tire suas dúvidas, mande suas críticas, tá? Que a gente está lá para te ouvir. Belezinha? Tranquilaço? Então, bora lá, pegue papel e caneta e acompanhe comigo já a nossa primeiríssima questão. Na verdade, antes de falar da primeira questão, eu quero trazer uma informação para você. Quero trazer aqui uma informação para você que é em relação aos status relacionados aos tratados internacionais. Chamados tratados e convenções internacionais. Certo? Ó, a gente vai falar em relação ao seu status. Belezinha? Ó, presta atenção. Iremos falar aqui, ó, em relação ao seu status. Presta atenção, ó. Falou em relação aos tratados e convenções internacionais, tá? Os tratados internacionais, né? Os tratados e convenções internacionais, eles vão receber, pessoal, dentro do nosso ordenamento jurídico, um status, tá? Ou seja, eles serão considerados, tá? Professor, serão considerados o quê? Aí vai depender, certo? Depende do que a gente vai trabalhar aqui. Depende aí se ele vai ter a situação voltada para o quórum do legislativo, chamado quórum especial, se vai ser por meio de um quórum comum, tá? Se ele não tratar de direitos humanos. Então a gente tem várias possibilidades aí, tá? Só que somente uma dessas possibilidades é trazida pela Constituição. As outras duas, quem vai citar é o STF. Beleza? Então vem comigo aqui, ó, sem muito papo, para a gente conseguir entender essa situação aqui, essas informações aqui. Começando aí, ó, falando, presta atenção, ó, começando aí falando dos nossos tratados e convenções, presta atenção, ó, começando aí falando tratados e convenções, vai pegando o bizu, ó. Os tratados e convenções, preste atenção, ó. Tratados e convenções. Esses tratados e convenções são tratados e convenções de direitos humanos. Primeiro ponto, eles devem ser, ó, de direitos humanos. Aí a gente vai para o rito, né?
O rito de aprovação, o famoso rito de aprovação. Então, bora lá. Ó. A gente já pegou o primeiro bizu. Primeiro bizu, tratados e convenções, tá? Que são internacionais, que são de direitos humanos, que versem aí sobre os direitos humanos, né? Ó. Que verse sobre os direitos humanos. Esses tratados são tratados internacionais. Opa! Vamos lá, montar o nosso esqueminha bonitinho, tá? Ó, que esse daqui vai servir de revisão para você, né? Ó, resuminho. Beleza? Ó, que são direitos humanos, aí a gente vai ver o que ele versa, né? Sobre o que ele versa. Professor, entendi a primeira situação. É um tratado internacional, uma convenção internacional que seja aí, que verse aí sobre os direitos humanos. Isso aí eu compreendi. Mas ele precisa de alguma aprovação especial? Precisa, de acordo com a Constituição, sim. Tá? O que você guarda? Eu tenho aí esse tratado sendo considerado um tratado de direitos humanos que seja aprovado nas duas casas. Aprovado nas duas casas. Presta atenção, ó. Que seja aí aprovado nas duas casas, certo? Por 2 turnos. Em 2 turnos, na verdade. Certo? Lembrando, quando eu falo 2 turnos, pessoal, não estou falando manhã, um foi aprovado de manhã, um de noite, não, tá? São 2 turnos de votação, é como se fossem 2 rodadas de votação, beleza? 2 turnos de votação por 3/5 dos votos respectivos membros. 3/5 dos votos dos respectivos membros. Lembrando que se eu falo em relação a essas duas casas, certo? Ó, se eu falo em relação a essas duas casas, eu estou falando realmente das duas casas do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Belezinha? Tem que ser aprovado nas duas casas. Professor, entendi. Qual é o status que este determinado tratado ele vai ganhar perante a minha Constituição Federal? O status que este tratado vai ter é status de emenda constitucional. É status de emenda constitucional. Constitucional. Aí o que você tem que saber? Algumas doutrinas chamam essa situação aqui, pessoal, de quórum especial, certo? Esse rito aqui, né, de aprovação, né, de internalização dos tratados, né? Algumas algumas doutrinas aí chamam, né, essa situação de quórum especial. Outras doutrinas chamam de quórum legislativo. Do jeito que trouxer, está correto. Beleza? Outro ponto. Aqui, pessoal, a gente encontra na situação da Constituição Federal em si, certo? Esse daqui, ó, a gente encontra lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Lá no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, certo? Aqui, pessoal, se você for reparar, vai ser a única situação da emenda, a única situação aqui de status, tá? Que a gente vai ter ali a previsão, digamos assim, dentro da Constituição Federal, tá? Por quê? Porque se a gente for reparar nos outros estados que eu vou colocar agora, não é a Constituição que cita, não é a Constituição que traz, é o STF. Bora lá, ó. De acordo com o STF, se eu tenho... Vamos lá. De acordo com o STF, se eu tenho um tratado e convenção internacional, se eu tenho aí aqueles tratados e convenções
internacionais que também versem sobre direitos humanos, tá? E que, de certa forma, eles têm outro rito de aprovação. Bora lá, ó. Vamos montando aqui o nosso esqueminha. Lembrando, copie isso aí, tire print, faça o que você quiser. Agora não deixe de pegar essa informação, porque isso daqui serve de revisão próximo da sua prova. Certo? Ó. Se por um acaso esse tratado e convenção, ó o termo, internacionais, certo? Se ele não atinge o quórum especial, ou se a banca chamar quórum constitucional ou quórum legislativo, não importa, tá? Se ele não cumpre os requisitos que estão previstos no artigo 5º, parágrafo 3º, presta atenção, ó, ele não cumpre aí os requisitos, mas é de direitos humanos, a gente dá outro status para ele. Pega o bizu, a gente vai dar outro status para ele. Certo? Ó. Que outro status, professor? Vamos lá. Se é um tratado e convenção internacional de direitos humanos que segue aquele quórum especial, aprovar nas duas casas, 2 turnos, 3/5 dos respectivos dos votos, né? Dos respectivos membros, status de emenda constitucional. Se for tratado e convenção internacional de direitos humanos, mas não cumpre esses requisitos especiais ali, ele não vai ter esse status de emenda constitucional, mas terá um status de norma supralegal. Olha isso, terá um status de norma supralegal. Beleza? Ó? Terá aí o status de norma supralegal. Aqui, se você reparar, eu falei de 2 tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. A diferença é que um vai ser aprovado pelo quórum especial e o outro vai ter a sua aprovação, obviamente, mas não vai cumprir aqueles requisitos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Mas existem também, pessoal, aqueles tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, tá? Que versem sobre outra coisa, sei lá, comércio, por exemplo, tá? Mas existem eles também. Vamos falar um pouquinho deles, ó. Temos também, ó, os tratados e convenções. Temos também, ó, os tratados e convenções. Vai pegando o bizu, ó, que não trata de direitos humanos. De direitos humanos. Então, bora lá, ó. Mais uma informação aqui. Também tenho esses tratados e convenções seguindo a mesma lógica. Internacionais. Beleza? Mas não trata de direitos humanos. Não versa ali aquele tratado de direitos humanos. É um tratado internacional voltado para o comércio, por exemplo. Certo? É um tratado voltado, por exemplo, para o comércio. E aí, professor, qual é o status
deste tratado? O status desse tratado é chamado de status de lei ordinária. Ganha aí o status de lei ordinária. Beleza? Sabe o que a banca vai fazer? Vai misturar essas três informações. Vou dar um tempinho para você tirar um print desse esqueminha. Tira o print desse esqueminha que a gente já vai partir para as questões, tá? Para você ver como que as bancas cobram essas situações em prova. Beleza? Tira o printzinho, 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Olha a questão. Primeira questão na sua tela. No Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados na forma prevista... Bora lá, pessoal. Se eu estou falando tratado que foi aprovado de forma prevista ou na forma prevista, é aquela forma que está na Constituição propriamente dita, lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º, está prevista na Constituição Federal, tá? E qual é a forma que foi prevista na Constituição Federal? Vou abreviar, tá? Vou botar Tratado e Convenção Internacional, tá? Ó, Tratado e Convenção Internacional de Direitos Humanos. Certo? Aqui verse aí sobre os tais direitos humanos. O que a gente tem que lembrar? Que eles serão aprovados nas duas casas. Aprovados nas duas casas. Certo? Por ou em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Beleza? Aqui, pessoal, é a forma prevista. Por que prevista? Porque ela vai estar prevista, escrita na Constituição, lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º. Beleza? Então, realmente é a forma prevista. Lembrando que se eu estou falando das duas casas, tá? Ó, se eu estou falando das duas casas, obviamente, Congresso Nacional tem que ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Perfeito? Tranquilaço? Então, obviamente, se eu tenho aí esse rito, este quórum de aprovação, que é a forma prevista no meu artigo 5º, parágrafo 3º, a gente vai ter aí o status de emenda constitucional. A equivalência, né, ó, é igual a emenda constitucional. Gabarito aqui, letra B. Perfeito? Você já conseguiu perceber que não é coisa de outro mundo quando a banca traz essas informações em prova, né? O que eu tenho que cuidar, digamos assim, né? O que eu tenho que me preocupar em relação a isso? É com estas informações a mais que a banca pode cobrar. Exemplo, a banca vem falando para você que a Constituição Federal, ou seja, de forma prevista, a Constituição fala dos tratados que não versam sobre direitos humanos, ou dos tratados que versam sobre direitos humanos, mas que tem aí um quórum, digamos assim, né, um quórum comum, beleza? Pessoal, desculpem-me, tá? É que a garganta aqui ela já tá pedindo arrego. Mas bora lá, vamos continuar. Ó, a gente tem aí um quórum, certo? Sei lá, comum. Aí a questão pega e fala que tem previsão na Constituição Federal, aqueles tratados e convenções internacionais que foram aprovados por meio de um quórum comum. Ou seja, que não passou pelo quórum especial, quórum legislativo, quórum constitucional, certo? Aí a banca fala que os tratados que não versam sobre direitos humanos, tá? Que ganha aí um status de lei ordinária, é previsto também na Constituição? Não. Previsto na Constituição é só aquele dali da aprovação nas duas casas, 2 turnos por 3/5 respectivos membros, certo? Muito cuidado com isso daí, porque a tendência é
as bancas misturarem essas informações, beleza? Eu não quero que vocês percam de jeito nenhum. Belezinha? Tranquilaço? Show? Cuidado! Artigo 5º, parágrafo 3º, é só essa situação de aprovação por quórum especial, certo? Já quando eu falo em relação às outras situações, às outras informações, tá? Exemplo, lei ordinária, status de norma supralegal, quem traz isso é o STF. Perfeito? Primeira questão, gabarito letra B. Vamos dando continuidade aqui. Olha a segunda. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe importante alteração da Constituição Federal de 88 sobre o tema dos direitos humanos. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão equivalentes a emendas constitucionais, perguntou daquela previsão da Constituição, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, ok? Por 1/3, não, é por 3/5 dos votos respectivos membros. Esquece 1/3. B, em 2 turnos, ok? Por 3/5 dos votos respectivos membros. Gabarito. Letra B, novamente. Beleza? O restante aqui, já começou errado, né? Já começou errado. Beleza? Então, realmente, é 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Segunda questão, gabarito letra B, sem muita dificuldade. Vamos lá, dando continuidade. Analise o texto abaixo. Com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano, a começar pelo direito fundamental à vida, o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou sapatos. Pessoal, aqui a banca está falando basicamente da situação que a gente acabou de dizer, que não é justo, digamos assim, tá? A gente trazer o mesmo status de um tratado ou uma norma internacional que verse sobre direitos humanos, que foi aprovado por um quórum especial, com um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos. Então, eu não posso dispensar, de certa forma, assim, o mesmo tratamento para esses tratados. Beleza? É daí que surgem os tais status, tá? E você precisa entender essas diferenciações. Perfeito? Vamos lá. Bora para cima, Mais uma informação, segura. Com efeito, não é razoável, de novo, dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano, aqueles que tratam de direitos humanos, o mesmo tratamento que é dispensado, por exemplo, a um acordo comercial, beleza? Aqueles que não versam sobre direitos humanos, de exportação de laranjas ou sapatos, ou a um acordo de isenção de vistos para turistas estrangeiros. A hierarquia de valores deve corresponder a uma hierarquia de normas nos planos tanto nacional quanto internacional, a serem interpretados e aplicados mediante critérios apropriados. Beleza? Aí presta atenção, lá no finalzinho, Considerando o trecho doutrinário e a disciplina da Constituição da República Federativa do Brasil, a respeito dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar. A banca quer o item correto. Vamos atrás. Letra A. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 3 turnos por 2/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Olha isso, como não é difícil. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, beleza? Em 3 turnos? Não. O certo aqui seria 2 turnos. Por 2/5? Não. O certo aqui seria 3/5. Olha como vai ficando fácil para que a gente pega o bizu. B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado, já matou, né? É que forem aprovados no Congresso, tá? Nas 2 casas. Belezinha? C. Os tratados internacionais sobre direitos humanos se incorporam no Brasil desde a subscrição pelo presidente da República. Em âmbito internacional, negativo. Tá, negativo. Beleza? Negativo. D. Prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais sobre direitos humanos para incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, quando eu falo prescinde,
é a mesma coisa que eu falo de não precisa. Quando você vê prescinde, você risca a palavra e coloca não precisa e lê de novo. Não precisa de referendo do Congresso Nacional, precisa sim. Necessita sim, esquece a letra D. E a E, desde que o Brasil seja parte, se aplica no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de forma imediata. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra E. Belezinha? Tranquilaço? Olha a facilidade que é essas informações, beleza? Depois você vai pegando os bizus relacionados a essas informações, né? Olha como é fácil, olha como fica fácil tudo isso daí, beleza? Então aqui a gente trabalhou mais uma ideia voltado aqui para essa parte de teoria geral, relacionado ali àqueles status, né? Que a gente chama de status, né? Aquelas equivalências relacionadas aos tratados internacionais. Beleza? Perfeito? Terceira questão aí, gabarito letra E. Vou voltar novamente para quem chegou depois, ó. O esqueminha. Pega o bizu do esqueminha aí enquanto eu molho a garganta. Show! Acredito eu que deu para você ter tirado o printzinho. Tirou o print? Bora lá para a questãozinha agora de número 4. Olha a questão de número 4. A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada na história do Brasil o documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos, até então adotado. Sobre a Constituição Federal de 1988, não é correto o que se afirma em... Vamos lá. Presta atenção, presta atenção. Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais. Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais. Lembrando, tá, pessoal? Deixa eu logo falar um negócio para você. Você tem que perceber que no dia da sua prova, você tem que fazer uma leitura atenta dos tópicos, certo? Por que eu estou falando em relação à leitura atenta dos tópicos? Porque no dia da sua prova, esse não que está aí em caixa alta não vai estar em caixa alta, não vai estar em negrito, tá? E na maioria das vezes, né, você passa despercebido quando a banca pede por um incorreto ou algo do tipo, beleza? Então, muito cuidado com essas informações aí, belezinha? Tranquilaço? Show? Cuidado com essas informações, tá? Por quê, professor? Porque a tendência é que as bancas, né, elas tentem, de certa forma, trabalhar essas informações de uma forma um pouco mais pesada, digamos assim, tá? Então, muito cuidado com isso. Perfeito? Show? Bora lá. Questãozinha aqui, pessoal. A questãozinha aqui, ela é bem tranquila, mas você precisa saber de algumas regras que são um pouco esparsas, digamos assim, tá? Vamos falar um pouquinho dessas regras. Olha a letra A. Deu uma travadinha aqui na mesa, pessoal. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Aqui deu uma pequena travadinha na mesa. Rápido, rápido. Calma, calma. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui. Só o tempo que eu ajeito. Prontinho. Agora sim. Perdão, tá, povo? Perdão. É porque de vez em quando dá uma travadinha na mesa aqui, mas é assim mesmo, tá? Quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Agora sim, ó. Esse não aqui que eu estou falando, ó, ele não vai estar em negrito na sua prova, também não vai estar em caixa alta, então se liga. Olha isso. É correto que se afirma em... Vamos lá, não é correto, a banca é o incorreto. Alargou o campo dos direitos e garantias fundamentais? Perfeitamente, perfeitamente. A nossa Constituição é considerada como Constituição humanística. Ela vem para aumentar, alargar, como traz a questão aí, ó, o campo dos direitos e garantias fundamentais, da proteção em relação a esses direitos e garantias fundamentais. Perfeito aqui, a letra A, obviamente, não é o que a gente quer, a gente quer a incorreta. É a primeira vez que uma Constituição assinala especificamente objetivos do Estado brasileiro. Perfeito, tá? Perfeito. Esses objetivos aqui, pessoal, vocês encontram lá dentro do artigo 3º da Constituição Federal, beleza? Então aqui a gente encontra lá dentro do artigo 3º
da Constituição Federal. Belezinha? Muito cuidado com estas informações. Perfeito? Letra A aí, ó, a gente já sabe que está correta. A letra B também, tá? Guarda essa informação. Talvez muita gente não soubesse disso, tá? Mas quando a gente fala em relação à nossa Constituição Federal de 88, ela realmente foi a primeira que trouxe objetivos, tá? Utopias, objetivos, finalidades, aquilo que a gente quer, né, chegar para alcançar, digamos assim. Beleza? Então vem comigo aqui, ó, para a gente já trabalhar a nossa letra C. Inclui os direitos sociais, perfeito. Nacionalidade, perfeito. Direitos políticos, perfeito. No rol dos direitos e garantias fundamentais, perfeito. Cuidado, que se a banca traz que esses direitos fundamentais, esses direitos e garantias fundamentais, eles fazem parte de um rol taxativo, exaustivo, você já sabe que está errado, né? Você já saberia aí que está errado, beleza? Bora lá para a letra D, ó. Não se coloca entre as constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito à matéria. Claro que se coloca, tá? Guarda isso aí no seu coraçãozinho. É uma das constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito à sua matéria. Tá? É a nossa Constituição, pessoal, considerada Constituição humanística, digamos assim, certo? É uma Constituição humanística, é aquela que versa muito sobre os tais direitos humanos. Você precisa entender isso, é considerado uma das mais avançadas do mundo, certo? Então, realmente, quando a banca pede a incorreta, nosso gabarito é a letra D, porque diz que não se coloca entre as constituições mais avançadas do mundo. Se coloca sim, tá? Se coloca sim. Belezinha? Quarta questão, gabarito letra D. Olha a questãozinha de número 5. Aqui vai falar das gerações, certo? Primeiro ponto que você precisa saber. Falou em gerações, eu tenho que lembrar primeiro da primeira. A banca pode trazer como geração ou dimensão, não importa, tá? Primeira geração. Segunda geração. Terceira geração. Essas aqui é obrigação sua saber. Terceira geração. Perfeito? Aí depois, professor, que eu aprendi, professor, e aí? Aí você estuda a quarta, certo? E você estuda a quinta. Mas primeiro, você vai estudar a primeira, segunda e terceira geração. Beleza? Vem comigo, ó. Primeira geração é conhecida como direito de liberdade. Porém, essa liberdade ou essas liberdades são liberdades negativas. Porque eu estou negando o Estado de fazer alguma coisa. É a passagem do absolutismo para o Estado liberal. Então, eu estou diante de quê, professor? Eu estou diante aqui de um Estado abstencionista. Estado abstencionista. Abstencionista. Certo? Ó. Tranquilaço? Aqui é o não fazer do Estado. Aqui é o famoso não fazer do Estado. O que é que eu guardo de informação? Essas liberdades negativas, de uma forma bem simples, tá? Essas liberdades negativas, de uma forma bem simples, tranquilo? Olha isso. Para ficar mais claro de você entender, a gente vai trabalhar aí uma ideia de que o Estado ele tem que ficar parado, inerte. Eu posso chamar de direitos de defesa. De defesa. Tá? Pensou em direito de primeira geração? Você lembra da posse? Professor, posse é direitos políticos, direitos civis. Beleza? É o que a gente busca. Professor, e os direitos de segunda geração? Aqui a gente já está numa ideia de igualdade. Igualdade. Estas igualdades são igualdades positivas. São igualdades, ó, positivas. Beleza?
Estas igualdades são igualdades positivas. Pega o bizu. Ó. Estas igualdades positivas, eu já quero que o Estado faça alguma coisa. Não quero mais aquela situação de que o Estado não era para fazer nada. Não quero mais um Estado abstencionista. Aqui já não é mais a passagem do absolutismo para o Estado liberal. Eu já quero sair de um Estado liberal para um Estado de bem-estar social, chamado Estado prestacional. Eu já quero sair aqui para o chamado Estado prestacional. Certo? Aqui estamos diante já de um Estado prestacional. Prestacional. Aqui eu já quero o fazer do Estado. Aqui é a famosa ou famoso bem-estar social, que a banca pode chamar de welfare state, mesma coisa, certo? Aqui nesses direitos eu vou buscar o bizuzinho do sueco. Professor, qual bizu? Olha isso, ó. Eu já busco direitos sociais, econômicos e culturais. Diferentemente da terceira geração, que já estamos no direito de fraternidade, solidariedade. Fraternidade ou solidariedade. Beleza? Aqui são os direitos transindividuais ou difusos. A gente pode encaixar aqui, ó, como direito transindividual, difuso, a gente pode trazer autodeterminação dos povos, direito do consumidor, direito à paz, direito ao meio ambiente equilibrado. Equilibrado. Beleza? Quarta geração, professor. A gente tem direitos de engenharia genética, o pensamento de Norberto Bobbio, direito de informação, direito de democracia, direito de pluralismo. Direito de quinta geração, pensamento de Paulo Bonavides, nós temos o direito à paz. Professor, agora lascou, direito à paz, direito de terceira e de quinta geração? A regra é que o direito à paz seja um direito de terceira geração. Para a banca querer falar do direito à paz como direito de quinta geração, ele tem que citar o direito de quinta geração, beleza? Porque senão eu considero, obviamente, o direito à paz como um direito de terceira. Por isso que eu falo, primeiro decora a primeira, segunda e terceira geração, depois você vai para a quarta e quinta geração. Bora para a questão. Olha a questão de número 5, nossa penúltima questão. A teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos expõe perspectivas desses direitos, em que se incluem em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios. Conforme essa divisão clássica da doutrina é correto afirmar. Vamos ver. Os direitos de segunda geração ou dimensão, segundo, ó, lembra dos suecos, sociais, econômicos e culturais. A banca trocou por civis e políticos, aqui são de primeira geração. Esquece a letra A. B. Os direitos de quinta geração, quinta é direito à paz, não é isso? Aí a banca trouxe participação na formação da vontade do Estado, retratando direitos à democracia e à informação. Isso daqui, pessoal, não são direitos de quinta geração, são direitos de quarta. Olha a letra C, ficou o Czinho bem aqui, né? Letra C. Os direitos de quarta geração ou dimensão se caracterizam por condensar os direitos de liberdades civis? Não. Políticas, isso daqui são direitos de primeira. Econômicas, sociais e culturais são direitos de segunda. Misturou, foi tudo, né? D. Os direitos de terceira geração consubstanciam como titulares a coletividade, beleza? Consagrando o princípio da solidariedade, perfeito, incluindo direito à paz, beleza? Desenvolvimento, ok? Meio ambiente equilibrado. Gabarito. Letra D. Olha o erro da E. Os direitos de primeira geração são aqueles relativos a econômicos, sociais e culturais. Não, isso aqui são de segunda geração. Então, quinta questão, gabarito, letra D. Olha a facilidade. Bora lá para a nossa última questãozinha da noite. Considerando-se o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em gerações, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente, equilibrado, é aquele direito que é transindividual, é coletivo, é aquele que eu não consigo guardar só para mim. Se eu tenho um meio ambiente equilibrado,
é meio ambiente equilibrado para todo mundo. Obviamente, eu estou falando de um direito de terceira geração, gabarito letra C. Beleza? Você tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo o direito para você. Eu não quero que você pare nunca. Eu sei que é muito assunto para pouco tempo, mas eu espero ter ajudado vocês em alguma forma, de alguma forma, tá? Se você não me conhece ainda, me chamo Gabriel Santos, tá? Vou estar com vocês com direito administrativo, direitos humanos, legislação extravagante, direito constitucional. A gente vai se ver bastante aí no decorrer da nossa preparação, beleza? Me segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, deixe sua crítica, tá? Deixa um elogio, deixa aí uma opinião, tá? A gente tá lá para conversar mesmo. Tranquilaço? E é como eu falo sempre, eu mudei minha vida através do concurso público, eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. É só não parar. Concurso público é fila. Se você não parar, uma hora vai chegar a sua vez. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.